Alô, galera, mais um boletim diário aqui no canal do VF com as principais informações do Santos nesta quinta-feira, dia em que o Santos fez mais um treino pela manhã lá no CT Pelé e o técnico Pedro Caixinha praticamente definiu a escalação da equipe que vai estrear no Campeonato Brasileiro domingo contra o Vasco lá em São Januário. Vou falar sobre isso nesse vídeo, vou mostrar a equipe que deve ser titular e também vou trazer para vocês a versão do Santos sobre a situação de Neymar. O Santos finalmente se posicionou de forma oficial falando sobre Neymar, confirmando aí as informações que vocês souberam primeiro aqui no canal do VF. Nesse vídeo também vamos falar sobre um bate-papo que fizemos, nós da imprensa, jornalistas, com o técnico Pedro Caixinha. Nesta manhã, o técnico Pedro Caixinha nos recebeu o pessoal da imprensa para falar sobre o seu trabalho no Santos Futebol Clube. Vou falar sobre tudo isso depois da vinheta, fique ligado. Galera, muitas informações do Santos neste vídeo. Santos praticamente definido para a estreia no Campeonato Brasileiro. Não é uma informação oficial, o Santos não divulgou, Pedro Caixinha não divulgou a escalação ainda, mas soubemos o que aconteceu nesta manhã lá no CT Pelé e vamos trazer para vocês a escalação do Santos provável. Claro, temos ainda um treino na sexta-feira, outro no sábado, ambos pela manhã. Se não acontecer nada com nenhum jogador, se ninguém se machucar, o Santos já tem aí a sua equipe definida. Bom, antes de mais nada, peço para você deixar seu like, compartilhar o vídeo, ativar o sininho das notificações e, claro, se inscrever no canal rumo aos 60 mil inscritos. Gente, não custa nada, se inscreva no canal, além de ficar por dentro de tudo que acontece no Santos, você também concorre aqui, participa de sorteios regulares de camisas oficiais do Santos a cada meta atingida e a próxima meta é chegarmos a 60 mil inscritos, já estamos com 54 mil. Então ajude o canal a atingir essa meta o mais rápido possível. E esse vídeo também é um oferecimento do Centro Automotivo Baobá. Teve algum problema com seu carro? Funilaria, pintura, mecânica? Vai lá na Baobá aqui em Santos que você vai ser muito bem atendido e ainda vai ter um precinho camarada. Avisa lá que viu o vídeo no canal do VF que você vai ter um desconto especial lá com meu amigo Carlão. Seja bem-vindo a Baobá, oficina especializada em funilaria, pintura e mecânica. Rua Xavier Pinheiro, 151, Vila Matias, Santos. Telefone 3221-4899 e 3221-7378. É isso aí, galera. Santos definido, a não ser que aconteça alguma coisa aí diferente entre esta quinta-feira e o jogo de domingo. Como disse, se algum jogador se machucar, por exemplo, aí vai ter mudança. Caso contrário, o time que vai entrar em campo é esse que já temos trazido aqui para vocês, com essa escalação: Gabriel Brazão, Sherman, Zé Ivaldo, Gil, Escobar, Schmidt, Bom Tempo, Barreal foi o escolhido para fazer a função de Neymar, daqui a pouco vamos falar sobre a situação do Neymar. Na frente, Roleiser, Tiquinho e Guilherme. Esse é o time que deve começar a partida contra o Vasco da Gama, deve começar mais uma campanha do Santos no Campeonato Brasileiro, neste domingo, a partir das 18h30, lá em São Januário. Bom, Sherman, havia uma certa dúvida, uma pequena dúvida entre o Sherman e o Léo Godoy. O Caixinha chegou a fazer alguns testes com o Léo Godoy ao longo da semana, mas Sherman deve ser mesmo titular. O resto da defesa, não havia dúvidas, né, sobre a escalação do Zé Ivaldo, do Gil e do Escobar, todos já estavam garantidos. Nem também havia dúvidas sobre a escalação dos dois volantes, Schmidt e Bom Tempo. Roleiser também já se sabia que se faria a sua estreia pelo lado direito, Tiquinho. Havia uma pequena dúvida em relação ao Guilherme e também ao Barreal, mas os dois confirmaram, né, a sua escalação para esse jogo contra o Vasco no treinamento desta quinta-feira. Barreal foi o escolhido para fazer a função do Neymar. Tassiano brigava por fora, havia também a possibilidade do Soteldo fazer essa função, mas o que acabou prevalecendo foi isso mesmo, foi essa escalação com Barreal no meio e Guilherme sendo mantido como atacante pelo lado esquerdo. Enfim, esse é o time
é o time que deve começar a partida contra o Vasco da Gama. A gente fala deve porque temos 2 dias ainda no futebol, muita coisa pode acontecer, de repente alguém se machuca, aí tem que trocar, mas enfim. Se o jogo fosse amanhã, por exemplo, essa seria a escalação do Santos para encarar o Vasco. Soteldo voltou hoje. Soteldo e Rincon retornaram da Venezuela, chegaram cedinho, por volta de 6 horas da manhã no Brasil, defenderam a Venezuela nas eliminatórias da Copa do Mundo, e agora estão à disposição do técnico Pedro Caixinha, descansaram hoje, se apresentaram ao treinador no CT Pelé, fizeram um trabalho regenerativo, começam a treinar nesta sexta-feira, e aí, dependendo da condição que eles apresentarem, eles vão para o jogo ou não. E se forem para o jogo, vão ficar à disposição no banco de reservas, não serão titulares nem o Soteldo e tampouco o Rincon. Então, é possível que os dois sejam relacionados, mas vai depender da apresentação deles no treinamento desta sexta-feira. Beleza? Esse é o time do Santos, portanto, que vai começar a partida contra o Vasco da Gama, time definido pelo técnico Pedro Caixinha. E o Neymar, gente? Neymar, como eu venho trazendo aqui com exclusividade em primeira mão para vocês, a situação do jogador do Santos, do craque do Santos. Falei aqui para vocês já durante a semana que Neymar estava fora do jogo contra o Vasco da Gama. Vocês souberam aqui primeiro que Neymar não jogaria esta partida. E ontem eu atualizei as informações do jogador. Não deve também ficar à disposição do técnico Pedro Caixinha para o jogo contra o Bahia no outro final de semana, sem ser nesse, no outro final de semana, porque Neymar estará no meio do seu processo de transição para o campo. Não haverá tempo suficiente para ele se preparar para o jogo contra o Bahia. O retorno de Neymar, portanto, está previsto neste momento. Pode mudar, pode ainda atrasar ainda mais, mas neste momento a previsão é que ele volte a jogar apenas pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro contra o Fluminense lá no Rio de Janeiro, jogo que vai acontecer no final de semana de 12 e 13 de abril. Portanto, Neymar não vai jogar os 2 próximos jogos do Santos. E agora eu vou mostrar para vocês a posição oficial do Santos sobre a situação do Neymar, que praticamente confirma tudo que eu já venho dizendo aqui para vocês. Vamos lá. Em nota oficial divulgada nesta quinta-feira pela assessoria de imprensa do clube, o Santos disse o seguinte sobre o Neymar. Após uma nova avaliação e sabendo da agenda do Campeonato Brasileiro, o Santos Futebol Clube, com o seu departamento médico e comissão técnica, junto com o próprio atleta e seu staff, decidiu manter Neymar Júnior em processo de transição física. O objetivo é melhorar sua recuperação e fortalecimento a fim de evitar afastamentos maiores, situação que sistematicamente acontecem após longos períodos de afastamento de jogos, como foi o seu caso. O jogador está sendo reavaliado semanalmente a fim de definir a progressão das atividades e segue evoluindo na reabilitação diária no CT Pelé, sempre assistido pelos profissionais que o acompanham há mais de uma década. O técnico Pedro Caixinha lembrou que o camisa 10 do Peixe está no segundo de 3 ciclos para o seu retorno à condição total. Abre aspas. Não podemos esquecer o longo tempo de inatividade que ele joga com uma explosão e intensidade tamanha, não sabe atuar de outra maneira e quer sempre jogar, ganhar. Ele passou pelo ciclo de jogo e participou de mais partidas do que fez nesses últimos anos. Agora estamos a prepará-lo para o ciclo de treino e depois vamos prepará-lo para o ciclo de treino e de jogo. É um processo com paciência para que esteja pronto, explicou Caixinha. É isso, gente. Em outras palavras, o Santos não estabeleceu um prazo aí de retorno para o Neymar, mas, claro, até ele ultrapassar todos esses processos, né, passar aí, voltar a fazer a transição para o campo e depois voltar a treinar normalmente e aí sim ficar à disposição do Caixinha para jogos, isso ainda vai demorar um pouco, cerca de 2 semanas. Portanto, o Neymar não joga contra o Vasco e também dificilmente jogará contra o Bahia, retorno previsto apenas para o jogo contra o Fluminense pela terceira rodada. E agora, para encerrarmos esse vídeo, eu vou contar para vocês um pouco do que foi o bate-papo que nós, jornalistas, que acompanhamos o dia a dia do Santos, tivemos com o técnico Pedro Caixinha logo após o treinamento realizado pela manhã lá no CT Pelé. Nós não fomos convidados para assistir ao treino, mas depois, lá no CT,
o Pedro Caixinha nos recebeu para falar um pouco do trabalho dele, da metodologia de trabalho, falar sobre os jogadores, falar sobre o Neymar. Foi um papo legal, descontraído, informal. O treinador explicou alguns dos seus conceitos de jogo, das dificuldades que ele vem enfrentando, do progresso, do desenvolvimento do trabalho dele, demonstrou estar muito satisfeito com o atual momento do time do Santos, acredita e está confiante de que o Santos vai fazer um bom campeonato, acredita na recuperação muito em breve do Neymar, está satisfeito com o seu elenco, falou da sua metodologia de jogo, né, de que gosta realmente, que quer implantar esse sistema mais ofensivo, que o Santos está já num processo muito mais evoluído e que muito em breve ele espera aí ter bons resultados. Foi um bate-papo bastante informal, falou também sobre alguns jogadores, de que forma ele pode utilizar alguns desses jogadores, enfim, né? Nada de muito importante, na minha opinião, foi um bate-papo muito mais para ele interagir um pouco mais próximo dos jornalistas, ter um contato maior com a imprensa para poder também conhecer as pessoas que estão ali cobrindo o dia a dia do Santos, elogiando o trabalho dele ou criticando, enfim, foi um bate-papo legal, bacana, a gente pôde conhecer um pouco mais do treinador do Santos, espero que isso aconteça mais vezes, é importante não só para o Pedro Caixinha, mas também para nós, jornalistas, entendermos um pouco melhor, né, como trabalha o treinador e aonde ele quer chegar, quais são as suas ideias do futebol, isso é legal, isso é bacana, e eu acho que essa iniciativa foi muito positiva e deveria acontecer outras vezes. Beleza, gente? É isso por enquanto. Grande abraço a todos. Estamos de volta na live mais tarde. Beleza? Grande abraço a todos. Valeu, até mais.